Para o nosso debate, nós recebemos aqui o deputado federal Capitão Derrite, do PL de São Paulo, que é contra a utilização de câmeras nos uniformes dos policiais, e também o ex-secretário nacional de Segurança Pública, coronel da Polícia Militar, José Vicente da Silva, que a gente viu agora há pouco aí, que defende a utilização deste sistema. Eu lembro que você pode participar todo dia aqui do Prós e Contras. Entre no site da Jovem Pan, jovempan.com.br, e vote na nossa enquete. Você considera que os policiais devem usar câmeras no uniforme? Você acha que eles devem usar, sim ou não? Prós e contras. Bom, vamos então saber a opinião dos nossos convidados. Eu vou começar com o Capitão Derrite, que tem posição contrária, é deputado federal pelo PL de São Paulo. Deputado, seja bem-vindo, boa tarde ao senhor. Por que o senhor é contrário à utilização de câmeras? Levando-se em conta, eu vou fazer novamente aqui menção a alguns números. Segundo uma reportagem publicada recentemente pelo jornal Estado de São Paulo, que a letalidade policial teria caído 46%. Ou seja, de quando o policial entra em confronto e a vítima acaba morrendo. 18 batalhões que foram mais pesquisados, que usam já as câmeras, a queda foi de 85%. Aumentou em 41% as prisões em flagrante. Além do que, o número de policiais mortos também é o menor em 31 anos, os dados fechados do ano passado. É claro que a gente tem que considerar também que houve um avanço no combate à violência sobre outros aspectos também. Mas, Capitão Derrite, por gentileza, por que o senhor é contrário? Boa tarde, Piotr. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui. Boa tarde ao Coronel José Vicente. É uma honra poder debater esse assunto com o Coronel, que é uma pessoa muito conhecida e respeitada dentro da nossa Polícia Militar do Estado de São Paulo. Bom, quero pontuar primeira coisa, dizer que eu não sou contra a utilização de câmeras como ferramenta de transparência, lisura e garantia do cumprimento da lei, da ordem, até dos direitos fundamentais de todo cidadão. Eu sou contra a maneira como ela está sendo aplicada e utilizada na Polícia Militar do Estado de São Paulo, que não encontra guarida em não encontra similaridade em nenhuma outra instituição no mundo, de ficarem ininterruptamente filmando o trabalho do policial, o que deveria ser, sim, um instrumento de amparo, de garantia do policial, de defesa do policial, acaba sendo um instrumento de inibição da atuação do policial. E esses números, Piotr, é claro que com estatística a gente pode formar da maneira como a gente quiser, né? Mas esses números, eles aconteceram de reduções porque a efetividade do trabalho, a própria ação do policial reduziu e muito após a instalação da utilização das câmeras. Nós temos uma pesquisa feita pela Universidade de Stanford que aponta que 70% das ações dos policiais diminuíram, aquela ação voluntária do policial. Olha, eu vou lá e vou realizar aquela abordagem, eu sei que ali tem um ponto de venda de drogas, eu vou lá e vou realizar a minha operação. E mais do que isso, redução de 50% nas fiscalizações dos policiais. Então, se houve uma redução estatística de confronto, de morte de policial, é porque o policial está inibido em agir, ele está preocupado que essa câmera na sua farda ininterruptamente possa servir como um instrumento de acusação e não um instrumento de defesa, como deveria ser. Tá. Deputado, só para deixar claro, o senhor está dizendo que parte da redução desses números aqui que eu fiz menção é devido ao policial que deixou de fazer o que ele considerava certo porque ele tem medo da forma como ele vai ser filmado e isso pode ser usado contra ele, por mais que ele acredite estar fazendo o correto do que ele aprendeu nas escolas da Polícia Militar. É isso? Não, o que eu disse é o seguinte, o policial durante 12 horas de patrulhamento, só para você entender, o policial ele faz duas coisas, ele faz o patrulhamento preventivo ostensivo, que é o patrulhamento de rotina, e ele atende ocorrências de 190. No atendimento de ocorrência de 190, o policial vai agir, ele é obrigado por força de lei a agir. Mas durante o patrulhamento dele, o policial vislumbra alguém em atitude suspeita, vou realizar essa abordagem. Nós estamos passando num ponto que sabe que tem tráfico de drogas, vamos parar aqui, vamos tentar realizar a prisão. O policial está inibido, ele não está mais fazendo isso. Qual é o medo do policial? Ele está com uma trava na mente dele, falando tudo que eu fizer está sendo gravado e pode ser usado contra mim. Mesmo eu atuando de maneira correta, isso pode ser usado contra mim e acaba inibindo a atuação do policial. Isso foi o que eu mencionei na pesquisa de Stanford. Não, foi exatamente o que eu quis dizer, me perdoe se não me deixei ser claro, mas enfim. Coronel José Vicente, seja bem-vindo, boa tarde ao senhor. Qual é a sua opinião, coronel? Boa tarde, Piotr. Boa tarde, deputado Capitão Derrite, com quem eu comungo essa defesa
quase intransigente da Polícia Militar, onde nós começamos muito jovens. Eu tenho uma opinião muito clara em relação a essa questão das câmeras. Elas fazem parte de um avanço tecnológico da Polícia Militar de São Paulo, que colocou essa instituição no patamar das duas melhores polícias do mundo hoje. Ela mesma e a Polícia de Nova York, isso dito por um diretor internacional da Microsoft. O pacote tecnológico, a última aquisição foi praticamente o uso das câmeras, só que essas câmeras vêm sendo desenvolvidas num projeto muito cuidadoso desde 2000 e há 7 anos atrás, exatamente, vai fazer 7 anos agora. E as câmeras, elas foram adotadas no mundo em 2005, pouco mais de 15 anos, e elas vêm evoluindo, as grandes polícias do mundo estão adotando, porque melhora substancialmente a qualidade do trabalho policial, eles acabam agindo de acordo com os protocolos, com as boas normas de atuação da polícia, que é um dos trabalhos públicos mais difíceis, talvez o mais difícil trabalho público, lidar com as tensões da sociedade. Ele simplesmente mergulha dentro dos problemas, tem que resolver em poucos minutos problemas de alta complexidade. E as câmeras estão ajudando muito nesse processo. As câmeras aqui em São Paulo, especialmente, não foram simplesmente adquiridas e colocadas no peito dos policiais. Eles foram preparados, treinados, os protocolos foram todos ajustados, a parte de tecnologia, como utilizar as câmeras. E aí a PM de São Paulo desenvolveu algumas demandas para a área na licitação, questões tecnológicas, inclusive com a preocupação com a intimidade do PM que está patrulhando. E é a única câmera do mundo que grava às 12 horas. Para gravar 12 horas, não há condições de gravar em alta definição. Ela tem um acúmulo de memória absurdo. Então, a câmera, ela grava continuamente, mas ela grava sem áudio, em preto e branco e sem localização de GPS. Ou seja, se o policial tiver, coisa que é comum no policiamento, pode-se imaginar, criticando o seu chefe, ou o governo, ou seja lá quem for, isso não está sendo registrado. O policial que vai ao banheiro, por exemplo, isso aí está sendo gravado, sim, mas não vai ser disponibilizado. Como acontece, o policial ser chamado pelo telefone 90, uma demanda de atendimento, ou se alguém parar a viatura na rua, ou se eventualmente eles decidirem apoiar uma viatura que esteja em uma ocorrência complicada, ele tem que dar 2 clicadas na sua câmera, ela começa a gravar com som, com alta definição, com cor e a localização de GPS. A distância, portanto, pode-se fazer um tipo de streaming, ou seja, quem estiver por trás, pode ser no centro de operações, no Copom, ou na companhia, ou algum outro colega, vai ver a imagem que está na frente do peito do policial. Isso permite, inclusive, fazer ajuda de correções, mobilizar algum apoio especializado para essa demanda especial. Uma coisa é certa, essas imagens de ocorrência, elas vão ser registradas, disponibilizadas para acessos muito especiais. As demais imagens, aquela do que o sujeito foi no banheiro, está comendo, falando mal do chefe, elas não são acessíveis, a não ser se houver um processo administrativo judicial em que a entrada para a busca dos dados vai ser extremamente auditada e vigiada. Ou seja, a intimidade, ela permanece inviolável. E essas imagens, de qualquer maneira, elas ficam apenas por 90 dias e depois elas são deletadas. Tá, mas vamos a esse ponto aqui, Coronel José Vicente, que o capitão Derrite nos trouxe aí, de que policiais estariam deixando de, por exemplo, decisão própria, porque estão passando por algum lugar e vê um movimento suspeito ou uma área que normalmente você pode encontrar ali a prática da criminalidade e porque estão com a câmera estariam deixando de fazer este trabalho. Ele apontou... Capitão, só por gentileza, de onde vem a pesquisa que o senhor citou? De que houve uma redução na operação do policial em si, do trabalho dele, da decisão dele de fazer o policiamento? Uma pesquisa de Stanford. De Stanford, tá bom. Da Universidade Americana de Stanford. Sob esse ponto de vista, coronel, o senhor citou aí todos os benefícios da câmera. Os números também mostram. Mas se eu tenho uma atuação policial menor, em que ele, por exemplo, não toma uma iniciativa própria porque ele está com receio da câmera, eu não estou tendo também uma cobertura menor da segurança ostensiva, que é obrigação e trabalho da Polícia Militar?
Não, um primeiro aspecto é acreditar que um PM de São Paulo, bem treinado, bem supervisionado, faria isso. Ele não faria, não faz. E os dados mostram isso também. Porque nós tivemos, nas unidades, 18 batalhões que utilizam as câmeras, o aumento de prisões feitas, ou seja, os policiais que vão atrás dos problemas, os problemas não caem simplesmente no colo deles. Os aumentos de prisões foram de 41% a mais do que as unidades sem câmera. Se ele estivesse inibido, ele não faria isso. Teríamos menos prisões do que nas outras unidades. Isso está comprovado pelos dados levantados pela própria PM. Tá. Com relação a essa pesquisa de Stanford, vamos lembrar o seguinte: essa pesquisa foi feita no Rio de Janeiro, que não utilizava, não utiliza, está para utilizar as câmeras ainda. Ou seja, os pesquisadores vieram até o Rio de Janeiro com uma mala de câmeras, colocaram os policiais, pediram para utilizar e depois perguntaram para eles a respeito da experiência. Ou seja, não houve preparo, não tinha protocolo, treinamento nenhum. Os policiais estavam com uma má vontade de participação. Isso, quem está dizendo, são pesquisadores do Rio de Janeiro que acompanham a atividade da segurança do Rio, da própria Polícia Militar, há décadas. Visualizaram a pesquisa, 100 metros, etc. Então, é uma pesquisa que não tem validade internacionalmente, pela metodologia, e muito menos para a questão específica de São Paulo. Capitão Derrite, por gentileza, levando-se em conta aí agora esse esclarecimento que coloca mais uma informação sobre a pesquisa. O senhor considera ainda que esses números têm que ser levados em conta de não ação policial por medo da câmera? Por receio da utilização da câmera? Sem dúvida alguma, Piotr, por dois motivos. Eu vou explicar. Primeiro, eu adorei que o coronel trouxe uma informação que coloca a Polícia Militar de São Paulo no patamar entre as duas melhores do mundo, comparando a Polícia de São Paulo com a de Nova York. Eu não tenho problema com as câmeras. O problema é a forma como ela vem sendo utilizada na PM de São Paulo. E os dados que o coronel trouxe são do ano passado, de 2021, de número de aumento de flagrantes dos batalhões que estão utilizando as câmeras. Eu tenho os dados do primeiro trimestre de 22. E os dados do primeiro trimestre de 2022 são de que reduziu 20% apreensões de armas, diminuiu a produtividade em 14% o número de flagrantes, em 68% o número de infratores presos, apreendidos por mandado judicial, 12% a menos a redução de presos em flagrante no geral. E eu tenho os dados aqui de 2 BAEPs, que são Batalhões de Ações Especiais de Polícia. Piotr, importante frisar, o coronel já falou, eu volto a repetir. Isso não foi uma política pública do Dória. É um trabalho da instituição Polícia Militar, assim como o BAEP também é. Porque políticos têm a mania de se apoderar de questões institucionais. O BAEP foi criado pela própria Polícia Militar. Os dados de 2019, do primeiro BAEP, que é de Campinas. Quilos de entorpecentes, 470 quilos em 2019. Em 2021, já com a utilização das câmeras, caiu para 114. De 470, quase 500 quilos de droga em 2019, em 2021 caiu para 114, com a utilização das câmeras. Prisões em flagrantes, de 788 prisões em flagrantes em 2019, caiu para 396, metade. Então, a produtividade com a utilização das câmeras, ela vem caindo. A ação do policial, ela vem sendo inibida, seja com o estudo de Stanford ou seja com os números da própria Secretaria de Segurança Pública. Agora, volto à questão original. O meu problema com as câmeras é a maneira como ela vem sendo utilizada. Por mim, o policial deveria acionar a câmera, ela não fica gravando ininterruptamente o período de serviço dele, e ela seria, assim, dessa maneira, utilizada como mecanismo de defesa. E antes de monitorar o policial, querer jogar na costa do policial a culpa do aumento da letalidade, como se partíssemos da premissa que o policial executa o criminoso. O policial age em legítima defesa. Então, nós temos que monitorar quem realmente interessa, que é o preso. Quer ver um dado aqui, Piotr? Cerca de 500 mil de presos, 500 mil de presos, aliás, de condenados com trânsito em julgado, eles estão em liberdade por ano. Os dados do Tribunal de Justiça de São Paulo trazem 350 mil condenados cumprindo pena em liberdade. Sabe o que o Estado faz para monitorar esses criminosos? Absolutamente nada. Ninguém sabe onde eles estão. Aí pergunte para mim o custo de uma tornozeleira eletrônica para monitorar um preso. Pelo último contrato, dados do governo do Estado de São Paulo, um contrato aí custaria em média R$270 por tornozeleira eletrônica. Agora os dados da câmera no policial, do último contrato de 1,2 milhões de reais, último contrato das câmeras, para ter uma câmera na farda do policial, cerca de R$480 por mês, o dobro do custo da tornozeleira.
Para mim, é só uma questão de coerência do que é prioridade. Bom, agora são 3h18. Vamos colocar mais gente nesse debate, porque nossa equipe foi às ruas para saber a opinião justamente das pessoas. E aí, o que elas acham do uso de câmera no uniforme dos policiais? Acompanhe. E aí? Eu acho que já deveria existir há muito tempo, né? Muito abuso, inclusive, contra os policiais, né? Então seria muito interessante. Sim, acho muito bom. Protege, né, tanto a população, né, como até eles mesmos, né? Que às vezes são acusados, né, de fazerem coisas não tão boas, né? Então acho que protege tanto a população como protege o próprio policial, né, de acusações, né? Concordo. Acho que é importante para a segurança deles e da pessoa que eles estão abordando. E você, o que você acha dessa? Concordo também. Para mais segurança, né? E também se acontecer alguma coisa muito grave, a gente já tem imagens e facilita encontrar alguma coisa depois, né? Se for privado, né? E aquela imagem for reservada e não expor as pessoas, a não ser que seja realmente necessário, eu acho que tudo bem. Acho bem positivo, tem que utilizar mesmo. Difícil vai ser monitorar todo mundo, né? Mas eu acho que é necessário. Bom, como vimos aí, as pessoas entrevistadas são favoráveis em relação a esse tema, seja do uso de câmeras nos uniformes dos policiais. Esse assunto, obviamente, vai ser explorado durante a campanha eleitoral para o governo do Estado. Já há posições diferentes entre os pré-candidatos. Mas eu quero aproveitar os senhores aqui que são da área de segurança pública, porque os senhores já devem ter ouvido essas frases algumas vezes, né? A polícia prende, a justiça solta. Até para lembrar, por exemplo, a ausência de monitoração em condenados transitado em julgado, ou seja, com sentença transitada em julgada, que não tem nenhum controle por parte do Estado, que apontou aí o capitão Derrite. Também é outra frase que há direitos humanos para bandidos, não há para policiais, é outra frase que a gente ouve com muita frequência. São coisas que a gente ouve com muita frequência. Recentemente, o Tribunal de Justiça absolveu um sujeito que chegou à terceira instância, que tinha sido preso pela polícia, era contrabando e também drogas, porque a ação não tinha sido filmada. Havia provas, havia o depoimento dos policiais e, porque não tinha sido filmada, um juiz considerou que havia ausência de provas. Bom, então a gente tem agora essa situação. Eu vou começar com o senhor, Coronel José Vicente. Como é que a gente começa a dar respostas às pessoas também? Eu compreendo, sim, e os seus argumentos a favor da Câmara são muito sedutores. Mas eu tenho também esse lado que o capitão disse agora, o deputado capitão Derrite, que no primeiro trimestre desse ano os números já começam a decair, ou seja, eles não são tão positivos. Será porque policiais foram punidos por coisas que eles consideram injustas e aí, obviamente, essa operação policial começou a trazer resultados menores? Além do que, essas questões de a população, obviamente, quer o policial, e a gente viu pelas entrevistas, né, quer o policial com câmeras, mas eu tenho uma série de condenados que não estão sendo monitorados. Como é que a gente resolve essas coisas, Coronel, de ter, digamos, um tratamento equânime em relação à segurança? Eu não acredito na inibição dos policiais. E esses resultados têm que ser avaliados com uma perspectiva maior do que apenas 3 meses. Por isso que nós pegamos a avaliação feita pela PM desde julho do ano passado. Um aspecto importante, está sendo pesquisado, inclusive, com o pessoal da USP, da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, fazendo um acompanhamento muito criterioso, científico, toda a metodologia, para verificar exatamente os resultados e a vinculação com o comportamento dos policiais. Não há a menor ideia da PM, senão acabaria destruindo o projeto, de utilizar as câmaras para punir os policiais. Na verdade, as câmaras vêm em apoio ao policial, mostrar que eles estão com a razão, trabalhando corretamente. Nós já temos milhões de imagens guardadas, sem problemas praticamente para os policiais que fizeram a gravação. A gravação, o tempo integral, ela permite, no momento que o policial vai acionar para um atendimento de ocorrência, ela socorre 90 segundos anteriores ao acionamento de gravação. E tem esse período que ela faz a gravação, até em situações de emergência que o policial sofreu. Esse é um ponto. Uma outra questão importante, não se pode comparar um tornozeleiro de tecnologia extremamente simplória com uma câmera de alta sofisticação que tem capacidade de gravar 12 horas de ação, capacidade de localização com GPS, com cores, etc. Ela filma. Ela faz streaming. Então, é um equipamento completamente diferente. O que é importante mencionar, e o nosso deputado, o capitão Derrite, tem razão,
é que nós temos alguma dificuldade séria em relação àqueles condenados que estão em liberdade. Pouca gente sabe, apesar de se tentar divulgar, mas a PM faz em torno de 150 a 180 prisões em flagrante por dia no estado. Dessas 150, 180 prisões, metade, foi pesquisado isso, 50% aproximadamente, é de indivíduos que estão condenados, mas estão em liberdade, que deveriam estar sendo monitorados de algum critério, não estar soltos também. Tá. Ou seja, a polícia está enxugando o gelo, como se diz. Sim. Então, essa ideia de que a polícia prende e a justiça solta tem uma certa razão, infelizmente. Uma outra questão importante que gostaria de mencionar é que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, recentemente, ele estabeleceu, tem uma decisão acho que é a 6ª turma, que a polícia só pode prender havendo fundadas razões, comprovadamente é necessário provas para isso, e os policiais que estiverem sem câmeras, inclusive para gravar o tempo todo, eles vão estar em maus lençóis se efetivamente aplicada essa decisão do STJ. A polícia praticamente está impedida de abordar pessoas suspeitas, porque para eles não vale simplesmente a intuição ou sequer uma denúncia anônima para abordar pessoas. Esse é um outro ponto que recomenda às polícias terem câmeras para comprovar a correção de suas ações. Deputado Capitão Derrite, por gentileza, a mesma pergunta ao senhor sobre justamente essa questão da segurança num aspecto maior. Aliás, essa menção que fez agora o Coronel José Vicente sobre esse entendimento do STJ. Olha, eu não consegui concluir meu raciocínio da última vez porque, infelizmente, entrou uma ligação. Mas vamos lá. Eu fiquei feliz com o argumento da polícia estar entre as 2 melhores, o patamar das 2 melhores do mundo feito pelo coronel, mas de nada adianta o policial ter uma câmera de última geração e receber o pior salário do país, que é o que acontece em São Paulo. O soldado da Polícia Militar, Piotr, e o coronel sabe disso, recebe menos de R$3.000 por mês. Não é para arriscar a sua própria vida, é para morrer constantemente no confronto com o crime organizado. Então, eu elenco como uma escala de prioridades. O que é prioridade para a sociedade? A sociedade deve decidir e cobrar dos seus governantes. A gente vai colocar uma câmera para fiscalizar o trabalho do policial? Vai colocar uma câmera para ajudar o policial? Ok. Então a gente tem que mudar, no meu ponto de vista, a metodologia da aplicação dela. Ou é melhor para o Estado monitorar o criminoso? Estou falando de, pessoal, 500 mil por ano de criminosos condenados. Essa pesquisa que o Coronel José Vicente faz menção foi realizada num curso de mestrado profissional da própria Polícia Militar de São Paulo. E ela utilizou 2 datas, 8 de abril de 2021, de metade, 47% das prisões em flagrante daquela data, 47% eram de criminosos condenados. Ou seja, era para ele estar cumprindo pena, ele está em liberdade e não está sendo monitorado. Aí pegou-se a data de 5 de agosto de 2021. Para nossa infelicidade, não foi surpresa, 50% dos criminosos presos eram condenados que deveriam estar sendo monitorados. Então, a lei não funciona, culpa aqui nossa, do Congresso Nacional. A justiça literalmente solta, não há monitoramento. Então, quando a gente falar em câmera policial, não é que eu sou contra, mas na escala de prioridade tem muita coisa para ser feita até chegar numa câmera na farda do policial. Então, se a gente quer falar de patamar de estar entre as melhores polícias do mundo, vamos começar cumprindo a promessa de campanha do atual governo, atual não, né? Porque o PSDB está há 30 anos em São Paulo, que paga o pior salário para a sua polícia. Então, a gente quer jogar nas costas do policial, vamos reduzir a letalidade policial, vamos colocar câmera. E vamos atuar lá em cima do criminoso, do crime organizado, dos dados que eu falei aqui dos batalhões de ações especiais de polícia, Piotr. Sabe o que está acontecendo? Um adolescente infrator chega na frente de uma viatura do BAEP com um pino de cocaína ou com um cigarro de maconha, que ele sabe que está sendo gravado e fala, perdi, policial, pode me prender. E óbvio que o policial vai realizar a prisão, estando com a câmera ou não estando. A questão é que, por estar com a câmera, o criminoso faz isso. Aí você pega uma viatura com 4 policiais altamente preparados, treinados, com fuzil, com metralhadora, com calibre 12, com escudo balístico, e aí ele pega um adolescente infrator, vai para o DP e fica horas e horas apresentando ocorrência. Porque o crime organizado se adaptou, sabendo que existe uma câmera policial, e tira a viatura extremamente preparada, equipe preparada, que atua na repressão ao tráfico de drogas de atuação, e aí o tráfico fica livre, leve e solto. Por isso eu defendo um novo sistema, que isso deve ser discutido, a utilização da câmera, a metodologia com que ela é aplicada, Piotr.